Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, para responder a pergunta de A Bíblia Tinha Razão de hoje, tô por aqui já com a pergunta da minha amiga, deixa eu ver aqui como é o nome da moça, Josiane da Luz, de Rio de Janeiro. Ela é da cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E a Josiane quer saber, Pastor Samuel, me explique aqui, por que na lei de Moisés, se uma jovem solteira perdesse a virgindade, seria morta? O quê? Não acredito. Ah, meu pai do céu, onde tu achou isso, Josiane? Porque na lei de Moisés, se uma jovem solteira perdesse a virgindade, seria morta, e o homem estuprador pagaria um dote e casaria com a vítima compulsoriamente. O quê? Não acredito. Meu pai do céu. Vocês vão buscar cada coisa, Josiane, para mim resolver na lei Moisés. Tá bom, quem pergunta quer saber. A Josiane quer saber por que na lei de Moisés, se uma jovem solteira perdesse a virgindade, seria morta e o estuprador pagaria um dote e casaria com a vítima compulsoriamente. Será que o texto está dizendo assim mesmo, é? Desse jeito? O quê? Não acredito. Vamos lá, Josiane. Josiane, após a libertação da escravidão do Egito, após Israel ser liberto da escravidão do Egito por intermédio de Moisés, o Senhor estabeleceu a sua lei, bem como mandamentos, né? Mandamentos para nortear os diversos setores da sociedade naquele período. E isso incluía também o casamento e a família em Israel. Então incluía o casamento, incluía a família, né? Então Deus agiu, Josiane, dessa maneira para evitar que Israel se corrompesse com o paganismo dos povos ao redor, né? Dos seus vizinhos. E tendo isso em mente, vejamos a primeira parte da questão, né? Porque na lei de Moisés, se uma mulher ainda solteira perdesse a virgindade, deveria ser morta, conforme Deuteronômio 22, 20 e 21. Em primeiro lugar, Josiane, devemos observar em quais circunstâncias acontecia esse incidente. Segundo a passagem que estamos debatendo, que é motivo da sua dúvida, o seu contexto no versículo 13 ao 19 diz assim: um israelita que duvidasse da virgindade da sua noiva devia fazer uma acusação formal junto aos anciãos da cidade. O quê? Não acredito. Era assim que acontecia o negócio antigamente, né? Lá em Israel. E se os pais apresentassem a prova da virgindade da moça, que consistia numa túnica, um lençol, né, da noite de núpcias, manchado com sangue, mostrando que a acusação era falsa, o homem recebia a tríplice centena. O quê? Não acredito. A centena era aplicada nele 3 vezes, né? Primeiro, ele era espancado publicamente. O quê? Não acredito. Espancado publicamente. Segundo, tinha que pagar uma multa de 100 ciclos de prata, ou seja, um valor correspondente a 100 meses de trabalho, né? Terceiro, não poderia divorciar-se da moça. O quê? Não acredito. Não poderia divorciar-se da moça. Entretanto, se ficasse provado que a mulher não era virgem, então deveria ser morta. O quê? Não acredito. Deveria ser morta. O negócio era sério, né? Portanto, estava envolvida nessa condenação, Josiane, também a questão da mentira, né? Da mentira. Você casou dizendo que era virgem, aquela coisa toda, e depois foram lá, não tinha mais nada, né? Não
tinham devorado tudo e aquela coisa toda, né? E aí o negócio complica, viu, Josiane? Então envolvia ali a questão da mentira, né? Questão da mentira. Negócio sério. O fato, Josiane, de constar esse preceito na lei de Moisés fazia também com que as jovens tomassem muito cuidado para fugir da fornicação. Uma vez que, por mais que esta situação ficasse oculta para não prejudicar o seu casamento, era muito provável que fosse descoberta, né? O quê? Não acredito. Era muito provável que fosse descoberta, depois causando a sua infâmia perpétua, né? E ruína definitiva. É implícito aqui, Josiane, que os pais deveriam e devem, por todos os meios possíveis, preservar a castidade dos filhos, dando-lhes bons conselhos e admoestações, né? Admoestações. Eita glória! Estabelecendo, por exemplo, limites, né? Tá bom, irmã, tá bom. Pois é. Então, dando exemplos, os pais devem dar exemplos, bons conselhos, estabelecendo limites, né? Afastando-os das más companhias e orando por eles. Orando por eles e com eles, por eles e com eles, né? E estabelecendo limites que norteiam a conduta dos jovens. Além disso, Josiane, o respeito aos pais era assunto muito sério. O 5º mandamento foi dedicado a este assunto. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Na verdade, é o único dos 10 mandamentos, Josiane, que tem uma promessa específica, né, atrelada. A promessa de longevidade. Então, nesses versículos, Deus tratou o desrespeito no relacionamento entre filhos e pais como ofensa capital. Brasil! Ofensa capital. Então, Josiane, vejamos que agora a segunda parte, né, da sua pergunta. Por que um homem que estuprasse uma moça virgem deveria apenas pagar um dote e aceitá-la compulsoriamente como esposa? O quê? Não acredito. Tá lá em Deuteronômio 22, 28. O crime aqui de estupro, Josiane, não era considerado hediondo? Aí você pode fazer essa terceira pergunta, né? Com certeza o crime de estupro em Israel era considerado hediondo. Somente não havia a pena capital. Você está entendendo? Não havia a pena capital para esse tipo de crime. O quê? Não acredito. Era crime hediondo, mas não havia pena capital. Na passagem, um homem que forçasse uma jovem virgem ao sexo sem qualquer compromisso de casamento deveria assumir 3 responsabilidades. Primeiro, pagaria ao pai da jovem uma multa de 50 ciclos, né, de prata, mais de 4 anos de trabalho, né? Mais de 4 anos de trabalho, certo? Segundo, ele casaria-se com a jovem sem se importar se queria fazer ou não. Se ela era feia, se ela era bonita, se tinha as pernas finas ou as pernas grossas, é obrigado a casar. Agora vai ter que casar. Vai ter que casar. Era obrigado a casar. Certo? Ninguém mandou mexer com a moça. Certo? Então, ele era obrigado a casar, né? Terceiro, jamais teria o direito de divorciar dela. O quê? Jamais tinha o direito de divorciar-se dela, né? Conforme Êxodo, pro resto da vida. Pro resto da vida. Não acredito. Ele ia estar amarrado com ela pro resto da vida. Ninguém mandou mexer, né? Mexer com o que não deve. Então deveria casar com ela pro resto da vida
conforme Êxodo 22:16. E se o pai da jovem não permitisse que a moça se casasse com o homem, apenas a multa seria paga. Portanto, Josiane, o crime de estupro era hediondo e havia uma séria punição, sim. Apenas não havia necessidade da pena capital, no caso, a morte para esse crime. Então, o estupro era crime hediondo, sim, Israel. Por que na lei mosaica uma jovem uma jovem solteira perdesse a virgindade seria morta? São duas perguntas, né? Aí tem outra pergunta que ela faz. E o homem estuprador pagaria um dote e casaria com a vítima compulsoriamente? São dois casos aqui, gente. Não é misturado, não. São dois casos. Então, existe uma lei. Existe aqui a lei para a jovem solteira que perdesse a virgindade, né? E existe também a lei aqui para o estuprador que pagaria um dote e se casaria com a vítima compulsoriamente se a família quisesse, tá bom? Se a família concordasse. E então, no final, chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Josiane, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Depois de todos esses esclarecimentos, nos resta pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, que você deixe o seu like aí para que esse conteúdo seja espalhado, para você compartilhar aí com 1 milhão de pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia, Super Dia. Tenham todos vocês uma ótima tarde e a paz do Senhor Jesus. Fui! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.